Olá malta, bem-vindos a mais um episódio do DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro em português e com a boa disposição desta equipa de 3 amigos muito apaixonados pelos jogos de tabuleiro, muito faladores e que já é a vossa companhia nestas conversas muito divertidas sobre os jogos de tabuleiro. O meu nome é Marco Silva e tenho o enorme prazer de estar a gravar mais um episódio com meus bons amigos Miguel Lourenço. Olá Miguel. Olá Marco. Olá pessoal. Viva Miguel. E Bruno Maciel. Viva Bruno. Olá Marco, olá pessoal. Hello Bruno. Hoje temos um episódio um bocado, vamos dizer, didático, se calhar. Provavelmente o mais didático que nós possivelmente algum dia fizemos. Depois vamos partilhar convosco, nossos ouvintes, como é que nós, ou coisas que nós usamos no Board Game Geek, ou também conhecido como BGG. Provavelmente vocês, se não conhecem o Board Game Geek, vão-nos ouvir a dizer BGG muitas vezes neste episódio. Estamos a falar exatamente deste site Board Game Geek. É verdade, o maior fórum ou website sobre jogos de tabuleiro do mundo é hoje o tema para a nossa conversa. Não só vamos introduzir, se calhar, esta fantástica ferramenta para quem possa ainda não a conhecer, mas também numa ótica de partilha entre todos, vamos se calhar encontrar formas bem fixes e bem novas de usar o BGG, que se calhar também partilhar convosco algumas que vocês possam não conhecer. Será assim um episódio de partilha, como disse, provavelmente o mais didático que nós tivemos, não com esse objetivo, mas mesmo, acima de tudo, criar aqui uma conversa bem interessante sobre provavelmente uma das melhores ferramentas e mais usadas no nosso hobby. Se calhar iria começar por só dar aqui um enquadramento para quem possa não conhecer o site. Já agora, se por acaso não conhecem o site, tenho o link aqui na descrição. Não só para isso, é o que nós temos usado em todos os episódios para referenciar os jogos que nós falamos. Por isso já tem sido o nosso companheiro, vamos dizer assim, nestes episódios há muito tempo. Mas o site já é muito antigo. Só para vocês entenderem, ele é fundado em janeiro do ano 2000. Por isso está a fazer 21 anos neste momento. E a começar o 22º ano de existência. Mesmo muito interessante o facto de isto ter começado como um fórum que foi evoluindo com imensas funcionalidades e uma comunidade mundial enorme, e que nós vamos de certeza também ter a oportunidade de falar das diferentes funcionalidades. Não sei se alguém quer começar por partilhar deste website, vamos chamar-lhe website, eu não sei se lhe chamar um fórum, é que eu olho para aquilo e penso um fórum, é um website, o BGG, vamos genericamente aqui dizer o BGG, que acho que é o seu próprio enquadramento na web, ocupa o seu próprio espaço e a sua própria categoria. Não sei, Bruno, queres falar um bocadinho, uma ou duas coisas que tu realmente vês de muito valor para esta nossa comunidade de hobbyist nos jogos de tabuleiro? Sim, o BGG é um salva-vidas para quem está neste hobby, porque a quantidade de informação que está lá complementa muitas vezes aquela informação ou que nós temos preguiça de procurar no manual, por exemplo, no meu caso, ou mesmo a falta dela no manual ou noutras plataformas relacionadas com o jogo. Eu só tenho pena não ter descoberto o BGG mais cedo. Eu descobri para aí a partir do meu segundo ou terceiro ano no hobby, tinha muita dificuldade em saber o que era um tutorial em vídeo, por exemplo, e quando me falaram do BGG e comecei a pesquisar um pouco sobre o que era esta plataforma, descobri que havia todo um mundo em que eu já estava inserido, mas que eu desconhecia e que é fundamental para quem quer realmente fazer desta atividade o seu hobby. Tem muita informação, tem muitas coisas diferentes que nós podemos fazer lá, desde abrir discussões entre a comunidade sobre o jogo, chegar facilmente às editoras, porque é uma boa forma de nós conseguirmos entrar em contacto com elas, vídeos, ficheiros, é uma coisa... Para a malta mais nova, e não quero começar já aqui a abrir hostilidades, que se calhar não tem bem noção do que é uma enciclopédia, eu diria que isto é a Wikipédia dos jogos de tabuleiro, ok? Aqui encontram de tudo e até diria que é bem mais completo que a Wikipédia, porque aqui conseguem, num centro só, porque isto está centralizado, praticamente a informação de, eu não vou dizer de 100% dos jogos que estão publicados no mundo, mas eu diria mais de 95% dos jogos, dos milhares e milhares e milhares de jogos. Podem não ter tudo sobre, mas têm informação de certeza sobre quem é que é o designer, quem é que editou, e mais informação temática sobre o jogo. E depois tudo o resto é alimentado pela comunidade, que eu acho que é espetacular. Há gente a trabalhar no BGG, certamente, pessoas que criaram e que trabalham para que isto funcione. Mas eu diria que isto depois ganha vida própria, porque é a própria comunidade que dá vida a isto e alimenta de informação e discussão e dá vida ao BGG. Eu
sou sincero, eu uso isso todos os dias, mas eu diria que nem 50% das funcionalidades eu as uso e se calhar desconheço, porque é mesmo um mundo. Vocês perdem-se lá quando começarem a explorar aquela plataforma. Não, é um excelente ponto. Eu gostei, e vou só sublinhar 2 pontos antes de passar a palavra ao Miguel, que é community driven, não é? Que me dizem os ingleses, é gerado e gerido, e uma grande parte do conteúdo é da comunidade e é criado pela comunidade, entenda-se, pessoas como nós, que são jogadores, que participam e até completam essa informação, como tu disseste, os próprios criadores e as editoras, que vão lá colocar os seus jogos e garantem que eles existem também lá. E depois o segundo ponto que eu sublinho é nessa base de dados. Há muita gente que lhe chama mesmo uma base de dados. Tu te chamaste uma enciclopédia, eu até vou mais longe para dizer que aquele fórum, e depois o meu lado de engenheiro custa-me um bocado dizer que aquilo é uma base de dados, porque pronto, ainda precisava de um bocadinho para ser efetivamente uma base de dados, mas para todos os efeitos, na sua, vamos dizer, mais purista representação do que é uma base de dados, é efetivamente uma base de dados. Tem todos os dados principais de todos os jogos que, pelo menos Sim. que eu já joguei, encontrei-os sempre lá. Todos os que eu fui vendo e que tive curiosidade também os encontrei lá. Encontrei lá quem era o criador, quando é que foi o ano de criação, uma boa descrição e fotografias, essas coisas todas. Por isso, para todos os efeitos, efetivamente é uma base de dados dentro de uma plataforma, como para todos os efeitos é um fórum, mas pronto, mas é a minha parte que me custa aceitar essa definição. São um bocadinho, essas coisas são um bocadinho. Mas é verdade, é isso. Eu queria só sublinhar esses 2 pontos. É provavelmente a maior base de dados, vou aceitar esse termo, de jogos de tabuleiro do mundo. Sem dúvida nenhuma. Sim, sem certamente. dúvida nenhuma. Equiparável completamente à Wikipedia dos jogos de tabuleiro. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Miguel, força. Como é que tu vês também o impacto que isto tem tido, ou a importância, a relevância para ti pessoalmente, se calhar, ou até mesmo na tua opinião, para todo o hobby que tem esta base de dados, no fundo, não é? Este BGG, este mundo dos jogos de tabuleiro? Olha, eu vou começar por dizer que eu gostei do que tu disseste, Marco, que é isto é um fórum e depois de repente passou a ser uma base de dados e não sei o quê, e veio-me à cabeça aqueles grandes centros comerciais que crescem à volta de um hipermercado que já lá estava. Ok. Estás a ver? Portanto, tinhas um hipermercado e depois de repente, e era só o hipermercado, e depois de repente construíram todo um centro comercial à volta daquilo. Pronto. Que é uma boa peça de engenharia muitas vezes quando isso acontece também, não é? Sim, e por essa descrição fez-me lembrar realmente o que é o BGG, o que era, que eram uns fóruns, sim senhor, e agora de repente está montado todo um centro comercial por cima daquilo, que continua a ter os fóruns e continua a ter essa base, mas agora já é muito mais que aquilo. Né? Agora já tem um McDonald's algures ali para o lado do não sei do quê, depois já tem de facto todo um conjunto de funcionalidades, é um grande portal, eu vou-lhe chamar um portal porque todos estamos a dizer uma coisa diferente, temos que começar a convergir, a convergência é o BGG, está feito. Ok, é o nome, sem dúvida. Acho que se não houvesse o BGG, com certeza que muitos jogos iam passar completamente ao lado de muita gente. Muita informação ia passar ao lado de muita gente. Para mim, é um agregador de informação. Porquê? Porque de repente nós temos muitos jogos, milhares, dezenas de milhares de jogos lá registados. Cada jogo tem o seu fórum, tem os seus ficheiros. Nós podemos, em muitos jogos, até fazer download do livro de regras a partir do BGG, porque alguém pôs lá. Temos links para vídeos que estão no YouTube ou noutras plataformas de vídeo, mas também tem a parte de consulta e a parte enciclopédica da coisa, realmente, em que tudo o que tu quiseres encontrar sobre um determinado jogo de tabuleiro, tu não vais a mais lado nenhum. Tu quase de certeza que primeiro não vais ao site da editora, tu primeiro vais ao BGG e depois é que vais ver se por acaso não há ali alguma coisa que a editora tenha posto a seguir. Por acaso é verdade. E és capaz de encontrar. Lá está. És capaz de encontrar. Sim. Escrito pela própria editora lá no BGG. Sim. Ou escrito pela própria editora, ou até muitas vezes alguém que foi ao site da editora e descobriu uma nova versão do livro de regras, por exemplo, e que fez upload no BGG para que o resto das pessoas pudesse também usufruir dessa nova versão. E lá está, todo o contributo da comunidade é fantástico.
E as próprias editoras sentem a mais-valia de tu colocares informação no BGG, porque mais facilmente encontras informação sobre o jogo lá do que no próprio site da editora. Sim, Eu acho que isso é uma grande vantagem de termos Claro. as coisas centralizadas. Claro, porque tu nem sequer te lembras de qual é a editora do jogo que tu tens. Ora, aí está. De vez em quando é a distribuidora que tu conheces e não conheces Sim, realmente sim, a editora principal. exatamente. E no BGG só existe um jogo. Não existem Exatamente. 5, não existem 6. Exatamente. Existem as versões todas, sim, estão lá todas como versões, mas só existe um jogo. Então, vais pegar em Exatamente. qualquer jogo e existe lá uma referência. Aquele jogo que foi editado por 50 Exato. editoras no mundo inteiro, estão lá todas listadas. Está aqui versões diferentes, com nomes diferentes, até de vez em Exatamente. quando foram Sim. localizados, Traduções, que é normal, etc, sim. exatamente. Quantas vezes? Mas é só um jogo. Mas é só um jogo, exatamente, mas é só um jogo. Isso é um grande ponto. Isso é um grande ponto. E uma utilidade brutal. De vez em quando eu até fico confuso. Isso é uma coisa que me custa quando tens demasiada informação e ela não está, se calhar, tão bem organizada, que é, então, quem é que detém os direitos efetivos daquele jogo? Quem é a editora principal? Quem é que apoiou efetivamente a criação do jogo? É o primeiro nome que aparece na lista do BGG? Não necessariamente, não é? Nem sempre é. E isso também torna a coisa um bocadinho confusa, porque aparecem lá 10 e tu sabes que, mas como nasceu em Portugal, se calhar, é uma das editoras portuguesas que está lá no meio ou foi importado e nós só estamos a reeditar o jogo com um novo nome? Pronto, aí está a ficar a dúvida de vez em quando. Mas isto é questão comunitária e orgânica de crescimento. E vivemos bem com isso. Muito bem. Vivo. Não me pesa, só simplesmente fica Mas naquela entendo. coisa sempre. Podia ficar assim um bocadinho melhor. Eu gostei muito do facto de nós convergirmos para um ponto, que é O BGG. para nós todos. Sim. Isto vai ser o tópico do episódio 2, sem dúvida. A segunda Acho coisa em que convergimos. a segunda então. coisa em que convergimos outra, no episódio 2 é que, para nós os três, a primeira utilidade, top of mind, quando nós pensamos e estivemos aqui a descrever isto para os nossos ouvintes e entre nós, é uma base de dados de jogos. É o sítio onde nós vamos consultar a informação. Eu adorei a definição do próprio Miguel a dizer nós vamos, se calhar, primeiro lá. E é verdade. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu acho que nunca fui procurar a informação de um jogo primeiro a uma editora. Nunca, nem sequer me faz sentido. Não consigo conceber essa ideia. Sim. E efetivamente, isto já está cá desde 2000. Eu passei a grande parte do tempo que eu jogo jogos de tabuleiro, desde miúdo. Eu conhecia o BGG, eu fiz a minha faculdade sem conhecer o BGG e eu sou de informática, quer dizer, eu terei um mestrado e uma licenciatura em informática, estava habituado, andei nos primórdios do Twitter, andei nessas coisas todas, jogava jogos de tabuleiro e não conhecia o BGG, por isso cá em Portugal efetivamente, se calhar se tivesse estudado no MIT, se calhar toda a gente conhece o BGG no MIT. Não faço ideia. Fica aqui a pergunta se alguém estudou no MIT se conhece o BGG. Mas a realidade é que cá em Portugal não era. Pelo menos estava num meio tecnológico de malta que gostava destas coisas, pertencia a imensos fóruns e não conhecia o BGG. Nem em Londres a malta partilhava links do BGG entre nós. Agora que eu estou a pensar nisso. E curioso. Por isso, não foi uma coisa que, quando eu vivia em Londres e jogava lá, também não era uma coisa que a malta jogasse. Agora que estou a pensar nisso. Se calhar tinhas de ter vivido em Berlim ou qualquer coisa assim, ou em Düsseldorf, se calhar, ou Essen. Influencia. Se calhar aí provavelmente. Se calhar aí já era mais fácil. Aí é mais Para fácil. esses lados provavelmente teria conhecido. Mas pronto, notas à parte, sidetracked a little bit, sorry, que eu acho muito interessante também, que nós também podemos falar, que é o segundo ponto que eu vou lançar, é o ranking do BGG. O ranking do BGG já é, meio dizer, a bitola dos jogos de tabuleiro, não é? Quer dizer, aquilo, tu já não medes as coisas de outra forma, tu medes em posições do BGG. Qual dos Agora, rankings? Vamos falar de ranking ou de rating? pronto. Sim. O ranking, Há uma coisa que é mais ranking, polêmica que a outra. certo, mas o ranking é uma consequência do user rating, não é? Exato. Do geek rating, que é o que eles chamam lá, não é? Board Game Geek tem o geek rating. Tornando aqui a coisa um bocadinho, disse que era didático, pronto, bora lá ser didático. O geek rating é uma coisa, para quem não conhece, e por se calhar que vocês usam o BGG e não sabem, o geek rating não é só uma fórmula, digamos, da média dos valores numéricos que as pessoas deram ao jogo. Porque aquilo tem muita ciência por trás, bem feita por acaso do ponto de vista estatístico, na minha opinião. Eu dou aulas de machine learning, por isso vou pegar um bocadinho nessa parte. Eu fui estudar um bocadinho como é que aquilo funciona e por pura curiosidade.
Por exemplo, uma das coisas que ele faz um balanced rating. O Bruno, vamos imaginar, não faço ideia se o Bruno dá muitos 10. Dás muitos 10. Dou 3 ou 4. Ok, pronto. Mas se calhar, a média de notas, a nota mínima que o Bruno dá, por exemplo, é um 5. Vamos imaginar. E a nota máxima que ele dá é um 10, mas tem poucos 10. E a média está ali no 7. Por isso, um 10 do Bruno tem um valor. O Miguel, por exemplo, o máximo que ele dá, e tem mais ou menos o mesmo, para igualarmos as coisas, tem mais ou menos o mesmo número de jogos rated que o Bruno. Só para tornar isto mais fácil, porque depois ainda existe outra equação. Se calhar o Miguel fez rating de 2 jogos e o Bruno fez rating de 200. Pronto, é uma coisa diferente. Claro. Mas vamos imaginar que eles fizeram os dois o mesmo rating. Mas o máximo que o Miguel deu no mesmo número de ratings foi um 8. E já agora o Miguel tem lá alguns 1s. Por isso, a escala do Miguel é diferente da escala do Bruno. Mas ele tem que contribuir de forma diferente para o Geek Rating. Por isso, o Geek Rating tem em conta a escala do próprio utilizador para o contributo global que depois dá. Por isso, um 5 não vai pesar a mesma coisa. Um 5 do Bruno e um 5 do Miguel. O 5 do Miguel começa cá em baixo, vale mais. A média dele está em 3. Um 5 é um 8 do Bruno, não é? E um 10 do Miguel rebenta com a escala do Bruno, não é? Porque o Bruno não consegue ir acima de 10. Por isso, isto tem que ser equilibrado. E depois também tem a ver, também é muito equilibrado com o número de ratings que o próprio utilizador faz. Se eu faço muitos ratings, então eu jogo muito, então tenho um peso maior do que quem faz menos. E depois também tem a ver com há quanto tempo é que esse rating foi feito. Porque eu dei um 8 há 3 anos atrás, mas agora estou a dar outros valores, por isso também vai atenuando com o tempo. Tem que haver pessoas a jogar e a dar ratings agora para o jogo continuar, porque senão depois aquela conta que diz, eu dava uma média, se fosse a média ele ficava lá para sempre, mas não fica. Eles vão degradando, não é? Se deixaram de vender, se ficaram out of print, deixou de haver gente a jogá-lo, deixou de vender, deixou de tudo, provavelmente ele vai começar a descer no rating. Okay. Por isso, Ranking, que o Global Ranking, vamos dizer-lhe assim, e até mesmo os outros rankings que eles têm lá, tem tudo em conta isto. O que é que vocês acham, já agora, e passo a palavra aí ao Bruno, primeiro, se calhar, o que é que tu achas desta parte, ou desta funcionalidade, de nós entendermos o que é que um jogo está em relação aos outros, segundo esta matemática toda, vamos dizer assim? Eu acho que faz parte da natureza humana classificar, comparar, é mais forte do que nós. É o competitivo, não é? Isto não é colaborativo, tinha que ser. E eu, por acaso, já tive esta discussão, conversa, o que lhe quiserem chamar, com algumas pessoas nos nossos eventos, porque o BGG tem uma escala e para cada valor diz de forma extensa, escrita, o que é que cada número quer dizer. Já agora não vou dizer verdade. O que é que... Mas por exemplo, o 8 é gosto muito do jogo, o 7 é até gosto e jogaria a qualquer altura, qualquer coisa assim desse género. E eu, no início, baseava-me exatamente naquilo que o 7 queria dizer, o 8, etc. E havia gente que dizia, não, para mim, eu faço aquilo como se fosse uma nota da escola, de 0 a 10, o 10 é 100% e por aí afora, e pronto. E depois nós andávamos ali a divergir no que era um 7 e o que era um 8, e era uma discussão bastante interessante. Eu, neste momento, já não faço isso, mas concordo com o tipo de classificação que era feito, ou que eu fazia e que ainda é feito. O que é que eu fiz agora? Como eu tive que fazer um top 100 há pouco tempo, eu comecei a fazer o meu jogo preferido é um 10, o meu segundo jogo preferido passou a ser um 9.9 e por aí afora, ou seja, aquilo está completamente fora da escala normal, porque há jogos que eu tenho para aí com 8.7 que se calhar está a meio da minha coleção e não será certamente perto de 9 sequer, mas é uma forma de eu ir conseguindo colocar numa coleção que já é extensa aquilo de forma minimamente organizada, não prejudicando o jogo, porque se eu fizesse uma escala um bocadinho diferente, em que, por exemplo, o meu jogo preferido, se tivesse 100 jogos, era o 10 e o meu jogo menos preferido que eu tivesse era um 0 ou um 1, eu iria prejudicar esse jogo e se calhar se eu ainda tenho é porque ele ainda me traz valor à minha coleção. Eu não queria trazer essa parte negativa para a avaliação do jogo. Não é que isso tivesse muito impacto, porque eu sou só uma pessoa, mas eu iria sentir-me mal comigo mesmo. Faz um voto consciente, no fundo, não é? Faz um voto consciente na tua coleção. A minha coleção nunca vale menos que 7. Isso não posso. É consciente. Olha, mas respondendo à tua pergunta, nós temos a necessidade de comparar e é quase como se nós estivéssemos a defender o nosso bebê. Se eu tenho um jogo que é o meu preferido e eu dou uma grande nota, e se alguém dá, por exemplo, um 6 ou um 5, eu levo a mal.
Eu sou sincero, mas porquê que este gajo, desculpem lá, porquê que este gajo vai-me pôr um 5 ou um 6 num jogo que é perfeito para mim? E depois às vezes que nós estamos a discutir num evento, porque é que tu dás um 6, porque é que tu dás um 7 a um jogo que eu dou 10, obviamente nós temos gostos diferentes, mas eu sinto quase a necessidade de o defender, como se fosse uma coisa muito pessoal. Portanto, eu acho que isto mexe também um pouco connosco e tu os próprios rankings, eu ver jogos que eu não gosto no top 10 do BGG, isso para mim também me faz confusão. Eu acho que é muito engraçado a nossa reação aos valores, às classificações, às comparações, mas eu gosto imenso. Eu acho uma piada. Eu quando jogo um jogo, a primeira coisa que vou fazer é own, ok? É uma das coisas que nós podemos fazer, que é para nós termos noção daquilo que nós temos na coleção. Own, que é para ficar registado, e depois ponho a classificação após o primeiro jogo. E normalmente eu depois mudo a partir do terceiro jogo, porque a primeira experiência normalmente é sempre mais excitante, mais entusiasmante, e as coisas às vezes a partir do segundo ou terceiro jogo muda a opinião. Portanto eu vou mudando, ok? É isto. Quer saber a vossa opinião também em relação a isto? Curioso, acho que nunca fiz essa gestão de mudar depois os... Quer dizer, tinha que ficar altamente desiludido com um jogo para dizer mais tarde, olha, vou mudar este 8 afinal não é um 8, é um 5. Já me aconteceu. Nunca me aconteceu, nunca fui para trás mudar. Camel up. Uou! Pronto, continuando. Quase não estava com o dedo no gatilho para fazer o cachimbo em cima desse. Não estava a contar, apanhaste-me despercebido. Mas nunca pensei nisso, por acaso é um bom ponto, estou a aprender também. Mas Miguel, e tu também geres a tua coleção desta forma, com os ratings e os zones e tudo no BGG? Sim. Assim que o jogo chega cá a casa, eu vou lá e ponho own. Aliás, eu ainda vou um bocadinho mais à frente, que é, eu assim que faço back a um Kickstarter, eu vou lá e ponho pre-ordered. Ok. Portanto, A malta do Kickstarter. Gostei da forma, viste? Pois. Sentiste, Miguel? Sentiste a malta do Kickstarter? Esses gajos, pá, essa gente, pá, não posso com esses. Bom, mas está tudo bem, Bruno, está tudo bem. A gente gosta de ti na mesma, Bruno, a gente gosta de ti na mesma. Quer dizer, agora um bocadinho menos, mas pronto, mas está bem, vá. Não, mas faço essa gestão dos zones e costumo dar notas também, uns 6, uns 7, uns 8, uns 9, etc. Mas mais numa ótica de partilha só da tua nota, ou também és como o Bruno, numa ótica também de gestão da tua própria lista, teres no fundo o teu ranking dos jogos dentro da tua coleção também ser útil para ti? É mais ou menos útil para mim, mais ou menos no sentido em que se me pedirem, olha, quais é que são os teus top 10 de jogos ou o teu top 20 de jogos ou assim, eu se calhar eu vou lá e ordeno aquilo pelo valor que eu dei, mas já me aconteceu eu olhar para aquilo e eu pensar, porquê que eu dei um 8 a isto? Isto não é um 8. Sabes? E ficar com aquela sensação, não, isto não é um 8, isto é pá, tenho que baixar isto. Não dá. Sim, precisamente por causa disso. Porque eu, na altura em que eu joguei, eu achei que aquilo era espetacular. Só que, entretanto, eu já vi tantas outras coisas e se calhar um bocadinho melhores, que aquele já não faz sentido ser um 8 porque eu estou a catalogar ao mesmo nível de outro que é melhor, mas eu também dei um 8. Percebe o que eu estou a dizer? Percebo. Estás a usar uma escala relativa, no fundo. É, curioso. Claro. Mas faço. Agora, claro que eu não ando sempre lá a comparar e a ver, eu dei um 7 a este, se calhar devia ser um 7,5, um 6. Não faço isso. Faço isso lá muito de vez em quando me lembro, quando tenho tempo, e às vezes nem faço. Fica para lá, pronto. E também é engraçado de ver, porque nós, no BGG, nós conseguimos ver quantas pessoas é que deram que notas. É verdade. Em cada jogo nós temos lá uma espécie de um descritivo em que conseguimos perceber, por exemplo, se o jogo é um 8.1 no overall, nós conseguimos perceber quantas pessoas é que deram um 10, um 9, um 8, um 7, um 6 e com comentários também, exatamente. Com comentários também, e tu consegues perceber porque é que aquela pessoa deu aquela nota, se é que quer dar algum comentário, com certeza. Exatamente. O que eu ia dizer também em relação aos rankings é que, por isso é que eu perguntei qual dos rankings, é porque existem vários rankings para o BGG. Existe aquele que se chama o ranking geral, que é liderado neste momento pelo Gloomhaven, se não me engano. Desde quase do seu lançamento. Sim. Antes do lançamento, não foi? Eu acho que aquilo conseguiu chegar lá em cima antes das pessoas terem quase... Eu achei aquilo incrível, como é que é possível? A pessoa ainda não jogou, mas já estava lá, tipo. Sim, mas eu acho que aquele rating geral do BGG está
bastante desviado para jogos mais pesados e mais complexos. Eu acho que está bastante mais desviado para aí. Se calhar por causa disso é que depois temos outros ratings, por exemplo, dos jogos familiares, dos jogos temáticos, dos jogos, enfim, não é? E existem vários ratings paralelos, vamos chamar assim, em que realmente nós conseguimos ver que há um determinado jogo que está no lugar 230 e tal do ranking geral, mas que é o terceiro dos familiares. Ótimo. E portanto, mas está no 200 e tal. Está bem, mas se eu quiser um jogo familiar, se eu estiver à procura de um jogo familiar, se calhar dá mais jeito eu ir à procura do ranking dos jogos familiares e ver qual é o primeiro, o segundo, o terceiro, do que estar a olhar para o ranking geral em que se calhar do top 100 não há nenhum familiar, ou se calhar há um ou dois. Sim. Para Mas isso um é bom que ponto. também ajuda, e eu de vez em quando eu uso esses rankings, vou chamar alternativos ou secundários, se quiserem. Bom ponto. Pá, eu vou só partilhar que achei curioso vocês os dois fazerem avaliações relativas e estarem a... e principalmente porque vocês têm uma coleção relativamente grande e tu, Bruno, em particular, ainda por cima rodas os jogos. Sim. Eu não consigo. Eu vou-vos confessar, eu avalio cada jogo pelo jogo. Não vou tentar depois igualar a minha escala em relação a todos os outros, porque quer dizer que eu depois de dar um 8... E assim, então isto é um 8, vou ver os outros 8 todos, e ver os 9, e ver os 7. E ok, então não, desculpa lá, então, mas isto é mesmo um 8, então vou ter que mudar metade destes 8 para 7, e depois vou ter que relativizar outra vez os 7. Não consigo, tenho demasiados jogos. Por isso, eu avalio um jogo de uma forma estática, também estática, mas de uma forma standalone, isto é, avalio aquele jogo que é para mim, naquele momento, um 8. Depois é estática, porque eu confesso que depois não vou atrás mudar. Pá, a única razão que eu via era eu olhar para o jogo e dizer assim, fogo. E não sei se era pela positiva, porque quer dizer, também poderia ser, também consigo imaginar se dei um 5 a um jogo, agora tipo, se dei um 8 e agora não vou questionar o 8 para o 9, teria que ser uma tipo, afinal a experiência é mesmo má deste jogo, eu não sei como é que lhe dei um 7 e agora estou-lhe a dar um 5, um 3. Pronto, isso se calhar motivava-me, mas tinha que haver qualquer coisa que mudasse drasticamente para eu fazer isso. Nunca aconteceu, ok? Por isso é que eu disse, Certo, é um bocado estático para mim o ranking o rating que eu dou no BGG. Pois concordo com tudo o que vocês disseram sobre o ranking e principalmente contigo, Miguel. Efetivamente está um bocado inflacionado porque, e agora venho aqui, se calhar um bocado polémica, mas quem conhece o BGG ainda hoje é demasiado gamer. O nicho dos jogos de tabuleiro também ainda não ganha o momento e, na minha opinião, o BGG ainda continua a ser um nicho dentro do nicho, ok? Sim, Duvido muito que 100% das pessoas que gostam de jogar jogos de tabuleiro e jogam ativamente jogos de tabuleiro, 100% conhece o BGG. E agora vamos assumir, dos 100% que conhecem, que já não são todos, que usa o BGG regularmente. E depois desses que usam regularmente o BGG, dos que contribuem com ratings. Por isso, na realidade, só esses é que estão efetivamente a influenciar o ranking. Há pessoas que só vão lá para ver a posição do ranking e não contribuem. E por isso, na minha opinião, está altamente inflacionado por isso. Sim. É esse o grande Eu tenho a racional. experiência de muita gente que eu vou inserindo ao hobby, vou integrando ao hobby, e que quando eu falo do BGG, porque ao comprar um jogo, ficaram com aquele entusiasmo, olha, agora vou comprar um jogo, e depois eu digo, olha, depois não te esqueças, vai ao BGG porque podes encontrar ali coisas novas, podes fazer download disto, daquilo, etc. E eles realmente vão, depois de já terem o jogo na mão, e isto, pronto, agora também não sei se tem alguma influência. Nós já estamos tão habituados ao BGG, para nós é uma plataforma que nós fazemos quase de olhos fechados. E há pouco tempo houve um reskin muito superficial sobre o interface da plataforma, mas eu vou-vos dizer, muitas das queixas de que as pessoas, lá está, que estão a iniciar-se no hobby e que eu introduzo ao BGG, que se queixam, é que quase precisam de um livro de instruções para saber mexer naquilo. É verdade. Para mim, aquilo é dos olhos fechados. Eu já sei onde é que as coisas estão, carrego aqui e, sei lá, num minuto eu já tenho a informação que quero. Mas para essas pessoas, eles queixam-se que é muito arcaico o site, é muito difícil de procurar a informação que querem. Nós não achamos porque estamos habituados. Lá está. Mais uma vez, como somos gamers, estamos habituados a este hobby, se calhar acabamos por nos manter, ou melhor, voltamos ao site e alimentamos toda esta informação. Esta malta mais nova no hobby acaba por, se calhar, não contribuir tanto porque nesta fase inicial do hobby
também têm esta entrada, esta barreira de saber mexer no site. E se calhar mais tarde a coisa até entra, mas o gosto já mudou entretanto também. Estou a dar só a mandar assim para o ar, porque pode ser que também seja uma das razões. Agora vou eu dar uma opinião polémica, que é... Dizes? Pois, mas nós já estamos habituados a sites arcaicos desde o ano 2000. E, portanto... Senti-me velho, senti os cabelos brancos a pesar. Mas eu não quero que mudem o site, porque se mudarem eu depois não sei se sei mexer no site. É verdade. Venho do Restelo e tudo neste momento. Completamente. Muito bom. É verdade que o site tem um aspecto que, sim, aquilo transanda anos 90, é verdade. Sim, mas ainda assim, lá está, nós os três que aqui estamos, nós convivemos com esse tipo de sites e portanto é caótico. Agora, imagino, e é normal que quem já não esteja habituado a esse tipo de sites, não é? Porque as coisas evoluem por aí fora. É verdade. Não, atenção. Isto sem... Eu sei. Eu não gostei as coisas evoluem, mas ele continua igual. Não, claro. As coisas evoluem. E hoje em dia, a maior parte dos sites já não tem nada a ver com o que era há 10 anos atrás. Certo. E o BGG ainda continua ali. Ainda é. Pronto, eu sei, eu percebo. Mas também mudar aquilo, Jesus, não é? Só tem que nós não estamos a falar em inglês e o Scott Alden e o Dirk Solko não conhecem, não vão entender o que nós estamos aqui a dizer. Mas eles devem ouvir isto diariamente, porque é uma daquelas queixas que muita gente já partilhou. Sim. Mas é assim, eu concordo o ponto. Acho que, efetivamente, para algumas coisas já estou habituado a fazer, mas eu ainda hoje há coisas que eu tenho dificuldade em me lembrar porque não as uso sempre. Claro. E até explorando outras funcionalidades que o site tem, a parte de gerir a nossa coleção, que sublinho que se há alguma coisa que vocês estão a tirar deste site que vocês não usam hoje em dia e se calhar poderiam usar, gerir a coleção e fazer o ranking para a vossa própria gestão é muito importante, eu acho. Contribuem, não é? Mas também tiram recompensas disso. O Bruno estava a dizer que até escolhe muitos jogos a partir daí, entenderem quais são os vossos gostos, e isso depois ajuda a usarem outras ferramentas que também podemos falar aqui, de recomendação de jogos e outras coisas assim, que para vocês explorarem um maranhal de jogos que saem todos os anos ajuda imenso, porque se vocês fizerem o rating e estão a gerir a vossa coleção a partir dali, vocês podem encontrar novos jogos por causa dessa informação que vocês contribuíram. Por isso não é só vocês darem, mas também tiram muito daqui. O Bruno deu um exemplo da própria gestão da sua própria coleção. O Miguel estava a falar de que até os pre-orders ele põe lá. Ele se calhar não disse, mas é a malta do Kickstarter, não é, Bruno? Mas, custa a gerir o que é que são os pre-orders que nós ainda temos e onde é que estão, e agora até de vez em quando até estamos em grupo pledges, não é só entrar no Kickstarter e ver. Por isso ter um sítio centralizado onde eu sei o que é que ainda estou para receber dá-me jeito. Por isso eu subscrevo essa utilidade e essa funcionalidade. Preciso de me organizar. Por isso, há aqui muita funcionalidade em fazer isto, por isso deixar os nossos ouvintes, se não estão a usar, é uma boa maneira de usar. E por várias razões, como já disse. Agora, o que vocês estavam a dizer e que eu também ia aqui partilhar é, e os jogos? Porque isto aqui está tudo muito focado na nossa coleção. Seja a que vem aí ou a que já veio, não é? E os jogos que vocês jogam, mas não estão lá, porque não fazem parte dessa coleção. Como é que vocês fazem o rating disso? Vocês também jogaram um jogo, não é? Por isso podem perfeitamente avaliá-lo, não precisam de o ter para avaliar. Não sei, Miguel, tu costumas avaliar jogos também. Todos. Como é que tu fazes? Todos os que tu jogas, a partir do momento em que sentes que já tens uma opinião formada, vais lá e metes o número de estrelinhas no jogo. Todos os que eu jogo, eu dou uma nota e registro que joguei naquela data. Ok, outra funcionalidade. Okay. Porque dá para registar que jogamos naquela data, quantas vezes jogamos e até com quem é que jogamos e as pontuações, até dá para registar isso tudo. Eu não faço... Registas tudo? Não. Ok. Eu não faço metade disso. Eu registro, dou a nota e digo que joguei naquela data. Ponto. Não faço mais nada. Porque o resto já é trabalho a mais que eu não tenho e não quero ter. Pronto. É assim, mas é muito... Mas há quem faça. Mas há quem não, faça. Certo, também é verdade. Eu conheço alguns que fazem. Sim. Guardam lá quem é que ganhou e tudo. Para ótimo. Essas coisas todas. Ótimo. E nós ainda não falamos, né? Eu lembro-me de ter essa conversa. Não sei se ele ainda faz isto, mas o João Quintela Martins marcava quando ganhava. Não sei se ganhava, marcava sempre, mas pelo menos eu sei que ele estava a dizer que marcava. Grande abraço, João. Mas é excelente. Grande ponto. Mega útil.
e não sei se tu usas para isso, mas eu partilho já antes de passar ao Bruno, que é, eu uso, porque de vez em quando, eu jogo muitos jogos também que não tenho, é normal, e epá, de vez em quando quero-me lembrar, porque pá, pronto, passa bué de jogos, passam bué de jogos por nós, e um gajo quer saber e sabe que foi mais ou menos naquela altura que jogou e vai lá à lista e consegue filtrar, pode simplesmente percorrer a lista e pá, já não me lembro quando é que joguei, mas vais olhando, sabes que jogaste, não faz parte da tua coleção, está lá, vai aparecer, bem, e por outro lado, mais uma vez, estás a contribuir. Não é? Por isso, certo. Não, e mais do que isso, que é, se alguém perguntar, já jogaste isto? Eu consigo rapidamente, no telemóvel, procuro BGG espaço, o nome do jogo, ele entra-me lá, faço login e eu percebo logo. Se tiver uma nota, eu já joguei. Se não tiver nota, então não. É muito prático, muito prático. Para além disso, tu ainda consegues ver quando é que jogaste. Sim. Porque ou seja, depois, não é? Depois tu consegues ver quando é que jogaste e às vezes, lá está, não é a prateleira da vergonha, mas é a prateleira do pó, não é? Porque aquilo fica a apanhar pó e tu olhas para um jogo e dizes, eu não jogo isto há 3 anos, caraças. Isso por acaso é um tipo de informação que eu acho que deveria ter registado quando comecei logo o hobby e que hoje tenho pena de não ter feito isso e agora já não o faço. Acho que já vou tarde para isso, porque eu gosto de ter conhecimento daquilo que já fiz no hobby, daquilo que eu já tive, daquilo que eu tenho, daquilo que eu já joguei. E eu muitas vezes, quando me perguntam quantos jogos é que eu já joguei, eu digo centenas. Eu não faço ideia. Eu sei lá, se são centenas de certeza, porque eu tenho mais de 100 jogos, portanto, pelo menos uma centena eu sei que foi. Mas eu não tenho noção do número de jogos que já joguei. Então eu vou há 7, 6 anos a eventos semanais a jogar jogos meus de outras pessoas, mais do que um por sexta-feira, e depois jogo ao sábado também. Quer dizer, eu não faço ideia de quantos jogos é que eu já joguei e gostava de saber. Portanto, acho que já vou tarde para isso. Se calhar se eu começasse agora, é sempre bom começar, seja hoje, amanhã, seja lá quando for, é sempre bom começar, mas já perdi, sei lá, mais de 10 anos de hobby, portanto não me iria acrescentar muito àquilo que eu realmente quereria saber, mas acho que é interessante. Outra das coisas é, lá está, na gestão da minha coleção, como tu disseste, eu faço muita rotação de jogos, há muitos jogos que chegam cá e passado alguns meses eu vendo-os, e eu também gosto de saber o que é que eu já tive. E tens lá também um pisco que tu podes mudar de own para previously owned. Portanto, que já tiveste, não tens neste momento. É uma forma de atualizares a coleção, mas também saberes quantos jogos já tiveste no total. E eu às vezes também gosto de fazer este raciocínio. Gosto, não gosto, mas às vezes faço porque sinto que tenho de o fazer, até para me refriar um bocadinho, que é o que é que eu já gastei em jogos desde que já cá estou. O que é que eu poderia ter feito com este dinheiro se eu não tivesse entrado neste hobby. Eu não sei quanto é que eu gastei em cada um, mas posso fazer uma média. E assusto-me. Portanto, também há esse ponto que é o autoconhecimento que eu às vezes necessito me fazer aqui no hobby e pronto, e eu não fico muito orgulhoso com aquilo que já gastei neste hobby, mas é assim, valeu a pena. Então, isto são coisas boas, e se eu não gastasse nisto ia gastar noutra coisa, portanto. Isso é um bocado masoquismo, confesso. Eu acho que nunca vou querer saber quanto dinheiro é que eu gastei no hobby. Eu sei que é possível. Há uma ferramenta muito fixe, que até podemos partilhar aqui o link na descrição para a malta, que usa o BGG para fazer a sua própria coleção, em que tem um avaliador da sua coleção. Sim. É bastante interessante. Vocês só põem lá o vosso BGG ID, o vosso username, e ele vai lá à vossa coleção, percorre aquilo e tem lá um preço estimado de cada um dos jogos. Para algum até está bastante certo, vocês conseguem ver, e até se lembrarem de quanto é que deram pelo jogo, ele aparece lá e até vai bater certo. Para outros se calhar são um bocadinho mais estimados, pronto, tudo bem, vale o que vale, mas dá-vos assim uma ordem de grandeza. Já fiz isso, por essa estimativa, só para ver quanto é que vale, uma ótica de quanto é que vale a minha coleção, mas não faço essa conta de quanto dinheiro é que eu gastei, porque senão tinha que começar a contabilizar outras coisas, não é? As sleeves e as coisinhas que nós vamos comprando, e os enhancements que a gente vai de vez em quando fazendo e tudo no hobby. Pronto, há muita coisa que dá para gastar dinheiro. Não vou pensar nisso, não faço, isso é só tortura. Eu também é só por alto, e quando eu digo por alto é mais por baixo, porque se fosse por alto eu iria contar essas coisas todas também, sim. Ok, bates mas devagarinho, bates com cuidado, sim, bates em ti, mas é com cuidado. Eu tento conhecer, ou pelo menos ter noção daquilo que já gastei, mas ao mesmo tempo eu engano-me a mim próprio e sei que estou-me a enganar a mim próprio na mesma. Tento ignorar algumas das coisas. Define uma safe word para esses momentos, para ti próprio, para tu poderes dizer e saltas fora e o computador desliga. Tipo, olha, crash. Olha, outra coisa que eu acho que é interessante e que já me deu jeito,
se calhar não tanto a mim, mas a pessoas que me conhecem, é quando alguém me pergunta se eu posso emprestar um jogo, ou vem cá jogar a casa brevemente e quer saber que jogos é que eu tenho. E é muito simples. Eu chego ali ao meu link direto, faço copy, paste, envio, e assim, isto é a minha coleção, isto é todos os jogos que eu tenho aqui, não precisas chegar cá e ver no armário, já podes ter assim uma ideia daquilo que queres jogar, porque tens a informação toda, basta carregar no link dos jogos que te achares interessante, e depois quando quiseres dizes-me, olha, estou interessado em jogar este. E assim eu posso fazer um refresh das regras antes de eu ouvir, porque já estou preparado para jogar aquele jogo que ele estava interessado em jogar. Também é interessante essa funcionalidade do BGG. Uso muito isso e é bem verdade. E até te ia dizer, também há uma funcionalidade muito gira que é, podes ter amigos no BGG. Sim. Tem esse conceito de buddies, no fundo, né? Geek Buddies. E tu podes seguir, inclusive, a pessoas e seguir as coleções deles e tê-los como Geek Buddies e facilmente ir lá a ver a coleção e ver o que é que eles andaram, os ratings que deram, etc. Pronto, toda essa informação que decidis colocar pública entre amigos também é fácil de seguir. Também é outra funcionalidade interessante. Pronto, nós falamos aqui das listas já agora, só um shout-out para não estarmos também assim em muito detalhe, mas a forma como nós conseguimos caracterizar todas estas listas é incrível. O detalhe que o Bruno disse é só uma gota no oceano de número de categorias de estados que podemos pôr dentro de um jogo. O jogo pode estar pre-owned, já demos aqui 3 ou 4 exemplos, mas aquilo tem uma lista bastante wishlists e tudo. Dá para fazer isso tudo. Aquilo tem uma dezena de estados, nem os sei todos de cor, nem os uso todos, mas de certeza se vocês estão a pensar num jogo e num estado onde ele está, que não é vendido, não é comprado, não é pre-ordered ou nem é wishlist, provavelmente também está lá esse estado que vocês estão a lembrar e que nós não estamos a usar. Pronto, mas depois existe também umas coisas muito giras que são as geek lists, não é? Não sei se vocês também usam isso, que é malta que depois faz listas de algum tema, de algum tópico que as pessoas depois podem simplesmente seguir e até consultar jogos com capas feias, não é, Bruno? Já tens uma geek list, é só seguir e depois já sabes que gostas. Tem uma capa feia e tem cubinhos de madeira, pronto, podia ter uma geek list e alguém seguir isso. No fundo, é uma funcionalidade também muito interessante e como faço a ponte, se calhar Miguel pode passar também a ti, que é a questão das comunidades, no fundo, que é quem realmente está lá dentro do modo comunidade, partilhar, a fazer. Agora vou dizer o que eu disse no início, a usar isto como um fórum. Certo. O que é que tu achas disso, Miguel? Como é que tu também usas essa parte da funcionalidade de fórum? Eu acho que o BGG tem 2 tipos de fóruns. Tem o fórum dentro de cada jogo. Dentro de cada jogo existem um fórum, vários fóruns sobre várias coisas, sobre questões, sobre regras, sobre o que seja. E essa parte eu uso. Mas depois há um outro tipo de fóruns em que é um fórum mais geral, em que temos fóruns, há um fórum para Portugal, há um fórum para Espanha, há um fórum para quase para cada país, e depois também há fóruns gerais e coisas off-topic, como se fosse um fórum normal de um site qualquer da net. Esses eu não uso tanto, sinceramente. Porquê? Porque a minha utilização é muito mais focada nos jogos em si, e como é mais focada nos jogos em si, eu acabo por ir mais a esse tipo de fóruns e esse tipo de informação. Mas já me deram imenso jeito a jogar Dead Man's Cabal, não é? Que encontramos lá uma situação limite que não estava no livro de regras e então fomos lá aos fóruns do BGG e por acaso alguém já tinha perguntado: olha, então e se não houver caveiras, né? E eu preciso de ir buscar, o que é que acontece? E nessa situação, o que é que eu procurei? BGG Dead Man's Cabal, fui lá à secção dos fóruns e depois fui procurar se alguém já tinha perguntado alguma coisa desse género. Por acaso já, e até tinha resposta e pronto, e depois usámos aquilo e foi on the fly, porque estávamos no meio do jogo quando aquilo aconteceu. Exatamente. E portanto, espera lá, a gente saca do telemóvel e a gente procura aí no instante. Perdemos 5 minutos, tudo bem, mas encontramos ali a resposta. Olha, o que está aqui a dizer é que, pronto, e jogámos assim. Por isso, esses fóruns eu uso. Os outros, nem por isso. Não sei se vocês têm esse hábito de usar os outros fóruns mais generalistas. Vou já passar ao Bruno, mas eu só te dizer, tu falaste então, só para contextualizar também quem nos está a ouvir, os fóruns dentro de um específico jogo. Sim, mas sim, também sim. Existem depois os outros que são mais generalistas, mais, como tu disseste, em que são à base de um tópico em que o jogo
é referenciado e não é a base da discussão. E nós, por acaso, partilhamos há uns episódios atrás, quando teve o João Pimentel aqui no podcast, já agora um abraço, João, onde partilhamos um fórum, no fundo, de discussão sobre 3D printing em jogos de tabuleiro, que é um bom sítio para começarem já agora. No próprio BGG existe um fórum das pessoas que estão a partilhar things, no fundo, do Thingiverse, de basicamente coisas que dá para imprimir sobre diferentes jogos, e põem para lá, dizem que é este jogo, e aparece lá até a capa do jogo, o link para o jogo e tudo automaticamente no próprio BGG, e depois tem, pronto, neste caso estamos a falar de 3D print, por isso tem outra informação que a pessoa quis partilhar, imprimi isto, umas fotos, tem uma coisa, e fez um post naquela thread do fórum sobre 3D printing. Não sei, Bruno, se também usas também esta parte dos fóruns, ou até mesmo as notícias, não sei se queres também falar um bocado dessa parte, as novidades e tudo, que também é outro. Eu, maioritariamente, é como o Miguel, uso os fóruns dos jogos em particular, e se tenho uma pergunta para fazer eu próprio que não tenho a resposta encontrada logo de imediato e tenho que fazer a pergunta, também existe uma funcionalidade que é fazer um subscribe no thread, que é na mensagem que eu próprio criei, que é caso haja uma resposta, eu sou notificado, tal como se fosse uma rede social, o Instagram ou o Facebook, em que te respondem a qualquer coisa e tu sabes que naquela altura tu tens algo que alguém escreveu sobre esse tópico. Eu acho isso interessante, em vez de eu estar sempre a ir a ver se a coisa atualizou ou não, basta eu ver se tenho ali uma mensagem na minha caixa de correio. Push versus pull, não é? Em vez de teres tu a puxar, não é? Que alguém te manda alguma coisa, que é muito mais fácil para uma comunidade destas, concordo totalmente. Eu, em relação aos fóruns gerais, não uso muito, mas já usei e foram bastante úteis, sobretudo, por exemplo, quando não fazia muita ideia do que é que eram dos materiais que eram usados em protótipos, e saber, por exemplo, o que é que a comunidade usa para fazer tiles, qual é que é o material que usam para fazer inserts, por exemplo, não tem nada a ver com protótipos, mas, por exemplo, com inserts, e ver exemplos de inserts que as pessoas fazem, o material, etc., conseguimos facilmente extrair essa informação. Que sites é que, por exemplo, vendem peças personalizadas, essas coisas todas que nós não sabemos assim à partida e queremos mais informação, o BGG terá essas respostas. Mais especificamente sobre Portugal, existe mesmo, como o Miguel diz, um item mesmo só sobre coisas relacionadas com Portugal, e depois tem vários sub-itens com temas diferentes, mas, por exemplo, lojas físicas em Portugal querem saber onde é que há, e existe esse tópico também no BGG. Portanto, é exatamente um fórum como qualquer outro que exista na net, em que as pessoas vão alimentando aquilo e a informação vai ficando lá, e é muito difícil não encontrares algo que tu queiras realmente saber no imediato. E se tiveres que fazer a pergunta, acabas também por ajudar alguém que no futuro poderá ter essa dúvida, e é assim que funciona esta comunidade. Isto é ótimo, e como eu disse, basta pôr o subscribe e acabas por ter essa resposta. Não vou dizer como se fosse um chat que é de imediato, que já aconteceu quase 15 minutos depois de teres a resposta, também já aconteceu. Esta malta é mesmo muito ativa, esta malta aqui dos board games, isso também é ótimo, mas se não for hoje é amanhã, e dificilmente ficarás sem resposta, porque o pessoal aqui é muito solícito, gosta de ajudar. É uma das coisas que eu acho que este hobby também tem, é que as pessoas gostam mesmo e sentem prazer em ajudar. Verdade. Obviamente também há aí pessoas que às vezes respondem como se tivesses que saber tudo, e enfim, há muitas respostas ainda. Isso é natureza humana outra vez. Há trolls em todo lado, felizmente também é verdade, mas acho que é uma comunidade muito agradável de fazer perguntas e de consultar e de seguir, concordo. Eu só vou acrescentar também, há uma coisa que eu uso bastante, que é o What's Hot e as notícias. Pronto, há mesmo muita coisa que aparece lá. Até digo, provavelmente é o melhor RSS feed de notícias sobre jogos de tabuleiro que existe. Há mais informação lá do que eu consigo consumir, por isso, pronto, é um bocado... Eu adoro a expressão americana do drinking from the fire hose, que é um bocado como se estivessem a tentar beber da boca de incêndio, não é? Que como imaginem o que é isso, não é? Aquela boca de incêndio aberta e vocês tentarem beber um bocado de água. É mais ou menos a sensação que eu tenho a seguir alguma destas threads de notícias. Principalmente em certas alturas do ano. Há alturas do ano muito boas para vocês sentirem mesmo que estão a beber ali da boca de incêndio. Mas a realidade... Antes de Essen. Sim, exatamente. Aqueles 2 meses antes de Essen, a coisa que começa a explodir por ali fora e vai crescendo para lá do que é humanamente possível de seguir e ler. Mas está muito bem filtrado, é muito, outra vez, community driven, é muito levado pela comunidade, por isso as pessoas
clicam e o site tem essa sensação do que é que está hot, o que é que as pessoas estão a comentar, faz essa pré-seleção, o que é bom. A homepage nova do BGG nesse aspecto está espetacular. Tem isso logo na homepage, só fazer um bocado de scroll para baixo e vamos encontrar tudo. Eu antes ia diretamente para certas zonas do site, até tinha bookmarks um bocado diretos para a minha coleção, diretamente para um ranking qualquer que eu estou a seguir ou qualquer coisa assim, e depois fazia como o Miguel, que era quando queria um jogo, eu não ia à homepage do BGG, eu pesquisava no motor de busca diretamente qualquer coisa, nome do jogo, espaço BGG e ia direto àquela página. Hoje não, hoje a própria homepage faz parte das ferramentas, vamos dizer assim, que eu uso do BGG e gosto bastante disso. Partilhando só um último ponto que eu acho que as pessoas não fazem ideia, mas há muita compra e venda de jogos no BGG, mesmo muita, mesmo, sem ser, como é dizer, demasiado intrusivo na própria dinâmica do site. Vocês conseguem usar o BGG, provavelmente muitos dos nossos ouvintes usam o BGG numa ótica utilitária pessoal, se calhar até nem sem contribuírem com muito, nem vão lá escrever nada, mas vão lá para os rankings, vão lá para gerir as suas coleções e etc. E nem sequer fazem ideia, porque não aparece lá visível, nem é intrusivo, o número de posts e fóruns que há à volta de venda de jogos. Inclusive, e em particular, existe um sistema do próprio BGG de leilões. BGG Auctions, vocês podem ir lá. Muitos deles, infelizmente, são fechados a US, não é? Aos Estados Unidos, infelizmente. Não fazem shipping, não enviam jogos para Portugal, ou então enviam com custos absurdos, e muitos dos leilões para nós cá em Portugal podem não ser tão interessantes, mas existem muitos dentro da Europa e até muitos em Portugal, que eu já participei muito, já comprei muitos jogos em leilão no BGG, que é também interessante. Não sei se vocês também usam essa funcionalidade, eu não vou entrar em muito detalhe, porque ele é um leilão aberto, é um open auction, por isso nós sabemos qual é o bid, os bids são com comentários, e nós sabemos sempre qual é o bid mais alto que está, e depois o BGG tem mesmo um conjunto de regras que o leilão, para não permitir sniper, exatamente, que é aquela pessoa que espera o último minuto do leilão e dá um bid $1 acima e fecha o leilão assim porque mais ninguém teve tempo. Por isso, na última hora, a cada bid acrescenta uma hora, se a hora não falha. Por isso, se eu fizer um bid aos 50 minutos de fechar, ou aos 30 minutos de fechar, ou aos 2 minutos de fechar, é igual, vai acrescentar uma hora e qualquer pessoa pode fazer um bid depois e no limite o leilão não fecha. Enquanto houver pessoas a fazer bids a cada 59 minutos, aquilo vai ficar sempre por $1 até fechar. Até alguém se esquecer e adormecer durante uma hora. Dormiu 62 minutos, acordou e já perdeu. Já foi tarde. Exatamente. Não sei se vocês usam, possivelmente Bruno, tu em particular. Já usei, não é a minha plataforma favorita para fazer leilões, claro, mas existem algumas pessoas que com regularidade, ou pelo menos anualmente, o fazem, e em Portugal, e normalmente eu estou atento a essas atividades, e sim, eu tento participar e já comprei 1 ou 2 jogos dessa forma, e sim, funciona muito bem, é de uma transparência muito interessante, é como tu disseste, tem regras, portanto já sabemos ao que vamos. O facto de eu também conhecer as pessoas que estão a fazer os leilões também ajuda, porque às vezes o problema de fazer compras pelo BGG é a distância, e se formos comprar para Espanha, França, por aí fora, já começa a ficar um bocadinho de pé atrás, apesar de cada vez mais ser seguro comprar pelo BGG, mas eu tento sempre comprar a pessoal aqui de Portugal e tem corrido bem. Boa, a experiência é boa. Por acaso nunca competimos em nenhum bid, parece-me. Porque eu não me lembro de estar numa bid war contigo, não, mas... Eu quando vejo que tu tens lá eu não faço. É? Por respeito. Mas só para equilibrar a coisa, a interface é de um fórum, ok? Para fazer um leilão é claramente... Sim. Colaram, é um Frankenstein, ok? Colaram uma coisa a fazer outra e depois de um momento para o outro é um bacalhau com asas. Mas não mudem. Não, mas é um bocado um bacalhau com asas aquilo. Olha, também dá para fazer isto. Dá! Está bom assim. Não vou dizer que não, dá para fazer. Olha, fazemos assim, damos umas marteladas aqui e a coisa ficou. E foi mais ou menos isso que aconteceu, não sei. Miguel, que tu já agora, assim, últimas notas sobre, ou alguma outra funcionalidade que nós não tínhamos falado, ou até mesmo para comentares esta parte aqui dos leilões, como é que tu vês isso? A parte dos leilões eu acho que vocês conseguiram explicar muito bem, mas entretanto eu lembrei-me que existe todo um geek market, que é outra coisa, em que efetivamente há pessoas, imaginem que querem um jogo em segunda mão. Se vocês forem à página do jogo, qualquer um que seja,
vocês têm lá uma secção que se chama Geek Market, em que conseguem ver quem é que o está a vender, por que preço, e aí funciona exatamente como qualquer site de vendas, em que toda a gente consegue avaliar positivamente, negativamente, quem está a vender, e portanto nós temos muito boa ideia de se quem está a vender, se tiver 4.000 pontos, quer dizer que já teve 4.000 avaliações positivas, portanto deve ser altamente seguro comprar a essa pessoa, apesar da pessoa estar na Itália, em França, na Alemanha, onde quer que seja. E, portanto, diria que com alguma segurança, ou com toda a segurança que nos é possível ter ao fazer uma transação destas, será seguro falar com essa pessoa e dizer, olha, sim senhor, eu estou interessado neste jogo. O próprio Geek Market também tem a possibilidade de fazer trocas. Um dos estados dos jogos é For Trade. E eu consigo dizer, eu tenho este jogo para troca e acho que o próprio site tem um mecanismo de dizer, olha, encontra-me alguém que queira este jogo para troca. E também podes dizer o que é que estás interessado. Exatamente. Estás interessado para trocar destes jogos e tens estes para trocar. Exatamente, tenho estes para trocar e estava interessado nestes para trocar. E essa parte também é muito engraçada, nunca fiz, mas deve ser uma coisa interessante porque realmente, olha, eu quero trocar este por este. E as pessoas ou aceitam ou não aceitam. E se aceitarem, está tudo bem. Já me estás a dar ideias. Falta aqui o Daniel, por acaso, o Daniel Alexandre, já agora um grande abraço para o Daniel, que acho que já chegou a fazer uns trades no Big dessa forma, eu acho. Não tenho certeza, estou a falar por ele. Ele se calhar depois pode comentar aqui nos comentários aqui do episódio se realmente foi e qual foi a experiência dele. E eu não tenho experiência que possa partilhar. Eu só comprei, trocar não. E deu muito jeito de comprar coisas em out of print, porque é uma boa forma de encontrar jogos que em Portugal dificilmente encontras. Exatamente. E já me salvou a vida, não salva, mas entre aspas, salvou a vida. Só mais um pormenor, é que quem vende tem a obrigação de dizer qual é o estado em que o jogo está. Se está novo em shrink, ou se já foi aberto e foi jogado uma ou duas vezes, ou se já foi jogado várias vezes, ou qual é o estado, qual é a condição dos componentes, por aí fora. E, portanto, também por aí também conseguimos ter uma ideia do que é que estamos a comprar e, uma vez mais, depois a partir daí é falar com quem está a vender, não me interessa. Bom ponto. Olha, e sim, antes de nós passarmos para a nossa rubrica, eu acho que nós podíamos, de certeza que se nós continuássemos ainda agora falaste deste ponto e mais outros vão surgir e se calhar vamos deixar a conversa para offline, no fundo, com os nossos ouvintes e até ouvir deles próprios outras funcionalidades que nós certamente, se calhar até nem conhecemos e vamos aprender e outras que nós possamos nos estar a esquecer. Se calhar um dia destes temos que voltar a meter isto no nosso backlog de falar do Abre o Jogo, vou dizer, do Big IG português, no fundo, do equivalente ao Big IG, mas focado na comunidade portuguesa, que também existe e que, por acaso, nasceu também de um fórum, curiosamente. Não sei se faz parte da gênese destas coisas nessa altura. Já agora, sabes que existe a Ludopédia, que não sendo de português de Portugal, é alimentado pelo Brasil, pelos brasileiros, e é basicamente o BGG na língua portuguesa. Não tem tanta informação em termos de ficheiros, mas tens lá praticamente os mesmos jogos que encontras no BGG, porque está conectado ao BGG, a plataforma. Agora, podes não ter, por exemplo, os ficheiros, manuais traduzidos em português, e se vais encontrar quase tudo lá, aquilo que quiseres, encontras lá. Mas é engraçado que existem plataformas para além do BGG que tentam replicar aquilo que o BGG faz. Existem outras. Estou agora a falar da Ludopédia porque é em português. Mas, portanto, se quiserem também saber mais, estamos a falar do BGG, mas a ludopédia.com.br, se não me engano, acho que é isso. Sim, também. Certamente que irão ver as mesmas funcionalidades, ou quase todas, que vêm lá, mas em português. Sim. Por acaso não fizemos essa nota, mas é importante, que o Big IG está todo em inglês, ok? Para quem nos está a ouvir, sei que esta nota se calhar veio um bocado tarde por toda esta discussão, mas a realidade é que é tudo em inglês, o default é aquilo, de vez em quando tem lá algumas coisas em alemão, que é sempre divertido, mas não vemos muita coisa em português. Já agora a DICE Cultural publica todos os vídeos que faz de reviews, unboxings, playthroughs, etc. Põe lá sempre os links associados aos próprios jogos no Big IG, que também é uma forma de nós contribuirmos para esta comunidade. E o Board Game Geek tem cruzeiros, só para... É verdade, bem claro. Falamos... E convenções. Já falamos isto noutro episódio, por acaso, das convenções, mas isto é um império, não é? Isto já não é um fórum. Isto é mesmo um império, gera muito dinheiro. Quer trabalhar lá? Queres trabalhar nesse império? Quero. Fica aqui a aplicação do Bruno Maciel para o Big IG, para a malta. O Scott, se estiver a ouvir, tenho aqui o recurso de qualidade para vir recortar, é só vir aqui. E com esta nota avançamos para a nossa rubrica.
Aqui estamos para mais uma rúbrica Jogos que dão que falar. Um momento final dos nossos episódios em que cada um de nós fala sobre um jogo que de alguma forma está ligado ao tópico do episódio 2. Que, by the way, vai ser um desafio. Basicamente é tudo. Mas pronto. Por isso hoje vamos falar sobre 3 jogos que estão ligados ao tema, o que conseguimos fazer com o BGG. Estou muito curioso de ver como é que vocês descalçam esta bota, por isso, Bruno, estás à vontade para abrir a rubrica 2. Não, é bem fácil, porque normalmente eu tento forçar o jogo no tema. E é como tu dizes, o jogo que eu vou falar, vocês vão encontrar no BGG, portanto, é a melhor forma de dizer que foi o critério da minha escolha. O jogo é o On Tour, que foi criado em 2019 por Chad Deshawn, acho que é assim que se diz, e a editora é BoardGameTables.com. É um roll and write, e quando eu digo que é um roll and write, não estou a dizer que é uma variante roll and write, porque isso agora, quando uma pessoa fala de roll and write, é quase tudo menos roll e é sempre write, mas este é mesmo roll and write porque tem dados. Tem dados e tenta replicar uma banda que está em digressão pelos Estados Unidos, apesar da minha versão ser a espanhola e também ter no verso o mapa da Europa também. Portanto, traz um bocadinho mais rejogabilidade. E é um jogo um pouco esotérico de explicar. Esotérico porque é estranho, mas que é bastante simples. No nosso turno tiram-se 3 cartas e as 3 cartas que nós tiramos é para todos os jogadores e a informação que está em cada carta é um estado e uma região. E lançamos os dados de 10. Imaginem que saiu um 1 e um 9. Quer dizer que eu vou ter que usar o 19 para uma das cartas e o 91 para a outra carta. Temos que usar a combinação dos 2 números de formas diferentes e das 3 cartas que estão na mesa nós temos que usar uma das combinações para cada carta. E basicamente vamos imaginar que saiu Flórida e a Flórida penso que está também relacionado com a zona sul do mapa. Se não for, é a zona este, mas pouco importa. E se eu usar realmente o 19, por exemplo, na Flórida, eu ponho o 19 na Flórida e ponho uma bolinha à volta do 19. Se eu, em vez de pôr na Flórida, puser em qualquer espaço no sul, porque eu preferi escolher a região em vez do estado, eu ponho o 19 numa região do sul, mas não ponho uma bola à volta. Vamos repetir isto várias e várias vezes. No final do jogo eu vou tentar fazer uma ligação, uma rota, um trajeto, de forma ascendente, e vou tentar passar pelo maior número de estados adjacentes que correspondam a esse critério, que é sempre a subir, sem intervalos. E isso vai dar um ponto por cada estado que eu visitei. Por cada estado que tiver um círculo à volta, que lá está, que são estados exatos, que eu escolhi exatamente o estado e não a região, acrescenta-se mais um ponto por cada estado que tenha uma bola à volta. O jogo é muito simples e é isto. É até nós termos preenchido todos os estados do mapa. Se nós não conseguimos fazer nada, põe-se um X, e o X é uma barreira que provavelmente vai nos estragar o jogo, e o jogo é muito difícil nesse sentido, porque nós estamos muito agarrados à sorte dos dados, mas também existe uma parte de gira que é, por exemplo, quando sai o double. Imaginem que sai um 3 e um 3, nós não vamos usar o 33 para nada. O double vai passar a ser uma estrela que vai fazer ponte num sítio que nós queiramos dentro das cartas que nos saíram. Portanto, eu escolho uma carta e digo, na zona sul vou usar uma estrela porque era exatamente aquele espaço que eu precisava para fazer o link do 20 para o 24 e eu não ia conseguir um 21, um 22 ou um 23 entretanto. Portanto, foi mesmo na altura certa que aquela estrela saiu. E basicamente o jogo é isto, é tentar fazer rotas. Agora, se aquilo é de uma banda que está a fazer uma digressão ou de outra coisa qualquer, o tema não se sente praticamente, mas o jogo é muito interessante, é muito engraçado, joga-se em 20 minutos, explica-se em 5. Recomendo, é um roll and write, eu gosto muito deles, portanto, tinha que o experimentar e não fiquei desiludido, digamos assim. Sim senhor, muito bem. Epá, eu acho que vamos todos justificar da mesma forma, mas tiveste bem na justificação. Miguel, vou passar a ti a palavra então, que jogo trouxe-te para nós hoje? Ora, o jogo que eu trago para hoje, e eu vou começar por dizer porque é que eu o trouxe. Okay. Eu trouxe-o porque é um jogo que conseguimos fazer download a partir do BGG. Miguel for the win. Miguel ganha. Esse critério é melhor. Eu agora estou-me a sentir mal. Não, eu acho que tu também consegues fazer download da folha do On Tour e acho que consegues fazer tipo uma versão print and play daquilo. Obrigado, Miguel, mas eu já falhei. Não, tu ganhas este round. Miguel, completamente. Força, Miguel. Está aí as tuas palmas merecidas. Isto é um print and play. E é um roll and write também. O jogo chama-se Bargain Basement Bathysphere. Okay. É para quantos jogadores já agora? 1. Perdemos o Bruno. Perdemos o chá, Bruno. Esta foi de propósito. 1. Olá, pessoal. Um jogador inteiro. E então este jogo até foi criado para um concurso de print and plays
solitário no BGG, que já agora, para quem não sabe, existe um concurso destes todos os anos, em que há malta que desenha jogos, print and plays, alguns deles até depois passam para uma versão de caixa normal, física, e é distribuído para lojas, e há vários exemplos disso. Este em particular foi feito em 2018 pelo Sr. Scott Slomiani. E do que é que o jogo trata? O jogo trata de, nós somos, vou chamar exploradores, em que temos uma batisfera. Vocês sabem o que é uma batisfera? Claro que sim, Tem Miguel, ideia do mas que é? podes explicar aqui Sim. aos nossos ouvintes? Claro, não, claro que sim. Não, eu estava com a esperança que só vocês é que não soubessem, porque claramente que os nossos ouvintes sabem perfeitamente o que é, o que é. Podes ler da Wikipedia, ninguém se importa. Pelo nome vocês não sabem, mas se vocês pensarem naqueles fatos de mergulho à lá 1900, em que a malta tinha um fato e depois com um capacete gigante, com um tubo por cima, ok? Isso é uma batisfera. Eu devia saber essas coisas, por acaso. Tu não sabias mesmo? Eu não sabia, Ok. batisfera é o termo, não conhecia. Certo. E esse aí eram os escafandros completos, mas eu só sabia Sim, em basicamente. português. E então, nós estamos numa coisa dessas e é um roll and write em que nós pegamos nos dados, rolamos uns dados e depois nós escolhemos um dado e dizemos eu quero ir para baixo ou quero ir para cima. E depois, à medida que nós vamos andando ou para baixo ou para cima, vamos ficando em algumas casas, depois umas dão mais stress à nossa batisfera. Temos que fazer a gestão do oxigênio, do stress, do dano que também vamos levando. E é um jogo que traz vários cenários, são 2 PDFs, e traz vários cenários e tem um modo de campanha muito engraçado em que nós, se perdermos, ou se morrermos, não há problema, porque se calhar nós vimos, enquanto estávamos a descer, vimos uma espécie de peixe de uma determinada forma, ou vimos outra coisa qualquer. Todo o modo de campanha está feito de uma forma muito gira, em que mesmo que percamos, não há stress, porque nós conseguimos tirar dali alguma coisa, e tem vários cenários, e cenários que são incrementais. Acho que vale a pena, quanto mais não seja, porque é gratuito, vão ao BGG, sacam aquilo, espreitam e cada jogo demora para aí 10, 15 minutos. Só é pena ser a sol, mas de resto parece-me bem. Tinhas que meter mais bastante uma. bem. Não, falando a sério, parece-me bastante interessante o conceito. Sim, parece engraçado, sim. Eu jogo à esquerda do Miguel, por isso tenho aqui um problema que ele já arrebentou com o jogo todo. Eu já não vou Como conseguir assim? seguir. Como assim eu já arrebentei com o jogo? Não. Qual é o teu critério? Pá, estou a ver quando jogam jogos de vasas e tem aquela mão que dá para tudo. Pronto, eu atirei um para aqui porque tenho outros que se calhar usava noutro sítio, então atirei palha para este. Não tinha critério, não consegui encontrar um critério, por isso foi tipo, ok, vou pegar aqui num jogo que se calhar não encaixa em nenhum outro sítio, que é engraçado as pessoas conhecerem que também existe no BGG. Por isso foi mais ou menos isso. Depois do Miguel ter jogado, a minha jogada parece nada, não é? Mas pronto. Pronto, então repara, esta vaza vai para mim, portanto tu podes descartar o que não quiseres. Completamente. Levas esta vaza na boa, Miguel. Pronto, certo. 2 trunfos seguidos logo ali. Ora bem, eu trago-vos um jogo de 2019 da Alicat Games chamado Coral Islands, que na realidade não é um jogo, são 2. É uma caixa, é um nome, uma capa, mas lá dentro tem 2 jogos, e foram 2 criadores exatamente por causa disso. O Richard Mas, que cria o Coral, e o Rohan Degard, que cria o Island. E a Alicat Games decide editar um único jogo, um Kickstarter por acaso, que eu até fiz bem no Kickstarter, que tem componentes dedicados para cada um dos jogos, mas são um subset de tudo o que vem na caixa. Por exemplo, tem um set de dados gigantes, mesmo grandes, todos coloridos. Um grande set de dados grandes, no fundo. Quando eu estou a dizer grande é porque os dados são grandes e tem mesmo muitos. E são usados nos 2. A mecânica base é muito parecida nos 2 jogos, tanto no Coral como no Island. Estamos a fazer dice stacking. Tem umas mecânicas bastante diferentes nos 2, mas na sua essência é a mesma coisa, que eu só posso pôr um dado em cima de outro que seja maior do que o número que está lá, mas depois num é pattern matching, por isso nós estamos a tentar construir dados num dado padrão para conseguir cumprir objetivos.
e no fundo estamos a construir coral, estamos a fazer colaborativamente essa construção de coral, sendo que os nossos objetivos são ultra competitivos, porque eu estou a tentar fechar, estou a usar o coral que vocês estão a criar para criar o meu, e eu fazer o padrão, eu ganhar os pontos e vocês ficarem a ver navios, porque depois do padrão estar feito vocês já não podem ir buscar naquele, se calhar até tem que começar um bocadinho de coral novo, de raiz, que é ali uma parte muito competitiva aí do jogo, que é eu não quero pôr aquela, porque tu a seguir pões a de cima e fazes o coral, e por isso ficamos a 2 de distância sempre de fazer, mas tens sempre que jogar, por isso alguns vais ter que meter os teus dados e dar a jogada a alguém. Alguém vai ter que dar o coral a alguém, a outro jogador. O Corals é muito giro, é muito competitivo e é engraçado. Isto não é um epic game, não estamos a fazer um jogo bastante divertido. Eu achei muita piada ao facto do tema ser sempre o mar e ser dice stacking e tudo. Depois o Islands também é um jogo diferente, onde temos várias ilhas, temos um tabuleiro completamente diferente, é o grande elemento que muda. Temos cartas, não de objetivos, mas no fundo, que são os cores dos dados, não entrando em muito detalhe, e vocês vão mover, começam com os dados todos expostos, um em cada ilha, e depois vão mover os dados de uma ilha para outra, para se porem em cima da outra ilha, e vão subindo os números, até que vocês tenham um dado que chega a nível 6, e a partir daí, não só ele não pode ser nunca mais movido, como mais nada pode ficar em cima disso. E vocês estão a acumular cores e depois estão a competir por ter os dados mais altos, porque a história, num estão a construir corais, neste aqui estão a tentar reganhar a terra perdida ao mar com o aquecimento global e tudo. Então estão a tentar reganhar essa terra perdida e estão a tentar subir aqueles arquipélagos de ilhas, por isso é que se chama Islands, subir as ilhas, ganhar altura, por isso é que estão a fazer dice stacking, estão a ganhar altura e depois querem ter, no fundo, as ilhas mais altas. Sendo que depois no final, se são a pessoa que tem mais investido naquela cor, então as ilhas que estão, que o dado mais alto é dessa cor, são vossas e vocês vão pontuar mais por causa disso. É um bocado esse o grande objetivo, é que vocês serem o último a pôr um dado de uma cor que vocês dominam o mais alto possível que os outros, quer dizer, os números 6 serem muito altos e serem da cor que vocês acumularam mais e que dominam. Vocês foram os que mais investiu, a vossa companhia foi a que mais investiu naquele tipo de ilha. É muito giro, é divertido. É bonito. É muito bonito São na mesa. translúcidos os dados, dá mais piada ao jogo ainda. É muito chamativo na mesa. Eu lembro-me de nós estarmos a jogar isso até num evento em Oeiras e as pessoas até irem à mesa e pá, tantos dados e tudo. Pá, o jogo não foi muito caro, pelo menos não no Kickstarter. Para a quantidade de dados que tem até me surpreendeu. Está bem feito, está equilibrado. Não é daqueles jogos que vocês vão jogar. É um jogo curto, é um jogo rápido e são 2 jogos. Também é outra coisa que não é muito normal. Tipo, isto seria facilmente 2 caixas separadas e vendiam o dobro dos dados e assim reaproveitaram componentes e fizeram 2 jogos só com um, que é bastante interessante. Não é nenhum, é uma expansão do outro. Tematicamente são semelhantes. Um é coral, outro são ilhas, podemos dizer que sim. Artisticamente eles uniram, mas até o rulebook são praticamente 2 rulebooks. Tem uma parte, acaba, e depois começa um novo rulebook com um novo setup, com tudo novo para um novo jogo. Vocês não reaproveitam nada, na realidade, de um para os outros. Reaproveitam os dados. E podemos encontrar este jogo no BGG? E podemos encontrar este jogo no BGG. Está cumprido, está cumprido. A minha vaza está feita. Toma, Miguel, é teu. Ai, muito bem. É todo o tempo que tínhamos, malta. Vocês estiveram a ouvir ao Dice Podcast, uma iniciativa da Associação da Ação Cultural que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro. O meu nome é Marco Silva e em nome de toda a equipa, muito obrigado por terem estado desse lado a ouvir-nos. Fica a pergunta para vocês, se já conheciam o BGG, se encontraram neste episódio algo que vocês podiam não saber e que se dava para fazer no BGG. Também vos pergunto se conhecem ou até usam funcionalidades que nós não referimos. Partilhem, por favor, as respostas a estas perguntas connosco e com o resto da malta que também está a ouvir desse lado, porque é isso mesmo que este podcast é uma partilha entre todos. Basta deixarem um comentário online, ou com o hashtag Dice Podcast, no Facebook ou no grupo do WhatsApp, que tem estado bastante ativo, ou até mesmo no nosso YouTube, e partilharem entre todos todas estas vossas experiências com o Board Game Geek. Têm os links aqui na descrição do episódio para participarem nessas conversas connosco, estão à vontade. Também podem enviar um e-mail para podcast@dicecultural.org e mandar as vossas ideias, comentários, feedback, tudo muito bem-vindo. Se gostaram deste episódio, não se esqueçam de subscrever e partilharem o link com os vossos amigos para nos ajudarem a chegar até eles. Bruno e Miguel, mais uma vez, muito obrigado a ambos por uma conversa ultra agradável e extremamente divertida. Por isso, é um prazer fazer isto convosco, malta. Obrigado, Marco.
Obrigado, eu. Relembro que a Dice Cultural continua a lançar muito conteúdo, tanto escrito como em vídeo. Sigam-nos a partir do nosso site, dicecultural.org, que tem os links para as redes sociais e para o nosso parceiro, meusjogos.pt, o parceiro da Dice Cultural para todo o conteúdo escrito. Relembro também que o Dice Top tem sempre novos episódios por mês, por isso basta seguirem o link aqui na descrição para darem uma vista de olhos a tudo o que nós temos feito, vocês vão adorar. Nós cá estaremos no próximo episódio para vos falar sobre colecionar jogos de tabuleiro. Depois de falar de uma base de dados de jogos de tabuleiro, é claramente o episódio a seguir é como é que nós vamos colecionar tudo. É tipo Pokémon. Isto foi tão mau agora, desculpem. Tenho que pedir publicamente desculpa por este comentário. Mas a verdade é que não vão querer perder o próximo episódio. A todos aí em casa, muito obrigado pela vossa companhia, pelo vosso apoio. Boas jogatanas e até o próximo episódio, malta. Um grande abraço. Até à próxima. Tchau, pessoal.